E aí, pessoal? Eu sou Algurito. Sejam muito bem-vindos ao Compilando o Futuro, um oferecimento da AMS Tech. E aí, devs? E aí, arquitetos? Beleza? Hoje, a gente vai fazer aquele deep dive técnico mesmo, sabe? Vamos desconstruir a arquitetura por trás da hiperpersonalização em escala. Basicamente, a gente vai ver o que está mandando a segmentação de mercado direto para o museu e o que está nascendo no lugar dela. E para começar, já vamos soltar essa bomba aqui que veio direto da nossa análise. A segmentação morreu. Longa vida ao indivíduo. É isso, o jogo virou completamente. O foco agora é um só: a pessoa, o indivíduo. É aqui que entra o conceito de segmento de um. E olha, a palavra-chave aqui é gerado. Pensa assim, antes a gente escolhia a melhor opção de um cardápio, né? Era tudo pré-definido. Agora não tem cardápio, a gente está cozinhando o prato na hora, on the fly, para uma pessoa específica, com os ingredientes que a gente tem naquele exato momento. Beleza, então qual vai ser o nosso caminho hoje? Primeiro, a gente vai entender por que essa mudança está acontecendo. Depois, a gente mergulha de cabeça na arquitetura, na parte técnica mesmo. Aí, vamos encarar os desafios de engenharia que isso traz. Em seguida, uma olhadinha para o futuro, para os tais mercados agênticos. E para fechar, vamos falar de uma coisa essencial, a equação da confiança. Então vamos lá. Primeira parte, o fim da segmentação. Por que afinal a gente está abandonando o modelo que funcionou por tanto tempo? A resposta é bem direta. O modelo antigo simplesmente não dá mais conta. E o novo, bom, o novo faz muito mais dinheiro. Olha só que interessante esse contraste. O modelo antigo, ele vivia no que a gente chama de falácia da média. É tipo tentar acertar um alvo atirando no meio de todo mundo, sabe? Você acabou não acertando ninguém direito. Era sobre entregar o menos pior para um grupo. Já o modelo novo, ele é generativo. Ele não escolhe nada, ele cria. A IA pega um monte de informações de contexto, tipo o clima onde a pessoa tá, o que ela viu no site antes, até o humor que a gente infere de uma conversa e, puf, cria o anúncio, o texto, a imagem do zero, só para aquela pessoa naquele instante. E claro, no final do dia, o que importa é isso aqui, os números, e eles são impressionantes. Não é só sobre fazer uma propaganda mais legalzinha, é pura matemática. A gente está falando de reduzir o custo de aquisição de clientes pela metade. Aumento de receita, aumento de ROI, a eficiência disso aqui é, assim, brutal. Ok. Chega de falar do porquê. Vamos para o como. Agora a gente vai para o coração da coisa, para a sala de máquinas. Vamos abrir o capô e ver como essa arquitetura funciona de verdade. Essa tabela aqui resume a pancada. Olha a diferença. Unidade de análise, antes era um grupo estático, agora é uma pessoa, em tempo real. Conteúdo, a gente para de selecionar e começa a gerar na hora. Escalabilidade sai do limite humano linear e vira exponencial, com IA. E aqui, o ponto que tira o sono de qualquer arquiteto, latência. A gente sai de um processo que levava dias, semanas, para algo que tem que acontecer em menos de 200 milissegundos. É uma mudança de paradigma total. Então, como a gente faz isso? Primeiro componente, o cérebro da operação. Os famosos LLMs, os modelos de linguagem grandes. E é importante entender que eles não são só, maquininhas de fazer texto. Eles são um motor de raciocínio do sistema. Eles conseguem pegar um dado todo bagunçado, tipo a transcrição de uma ligação, e entender a intenção ali, inferir o estado emocional da pessoa, e a partir daí gerar uma copy, um texto, que converse diretamente com os gatilhos psicológicos daquela pessoa naquele momento. Junto com o cérebro, a gente precisa dos olhos e das mãos. É um motor visual, os modelos de difusão. É aqui que a mágica visual acontece. Pensa só, com o Outpainting dá para pegar a foto de um produto e criar um cenário inteiro em volta dele na hora. Com o InPainting dá para mudar um detalhezinho numa imagem, tipo, a pessoa está num lugar frio, a gente mostra uma bebida quente. Se ela está no calor, a gente troca por uma bebida gelada. Tudo em tempo real. Tá, mas e o risco da IA começar a alucinar, a inventar coisa? É um problema real. A solução para isso é uma arquitetura que a gente chama de RAG, Retrieval Augmented Generation. Pensa nela como uma coleira de fatos para IA. Funciona em 3 passos. Primeiro, recuperar. O sistema vai buscar informação numa base de dados confiável, tipo seu catálogo de produtos. Segundo, aumentar. Ele pega essa informação e coloca dentro do prompt que vai para a IA. E terceiro, gerar. Agora sim, a IA cria o conteúdo, mas ela está ancorada, aterrada nesses fatos. Isso garante que a resposta seja precisa. Tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas quem é de engenharia sabe. Botar isso para rodar em escala é outra história. E aí a gente esbarre em 2 gigantes, latência e custo. Menos de 200 milissegundos. Esse é o número.
um número mágico e, ao mesmo tempo, o nosso pesadelo. Para uma pessoa sentir que a interação é instantânea, a gente tem que responder nesse tempo. Passou disso, a mágica acaba. É o principal requisito não funcional do sistema sem discussão. E aí vem a pergunta de $1 milhão para qualquer dev ou arquiteto que está ouvindo. Como diabos a gente consegue essa latência, sendo que IA generativa custa uma fortuna em processamento? Como a gente equilibra essa conta? A resposta não é uma bala de prata, é um arsenal de estratégias. A gente usa Edge Computing para deixar o processamento mais perto da pessoa. Usa Response Streaming. Sabe quando o ChatGPT vai escrevendo palavra por palavra? É isso, a gente mascara a latência. Tem também o roteamento inteligente de modelos. Para tarefa simples, usa um modelo barato. Para tarefa complexa, usa um modelo parrudo. E claro, caching semântico, para não ter que gerar a mesma resposta 2 vezes. Beleza? Resolvemos o problema de hoje. Mas e amanhã? Para onde essa estrada está levando a gente? A resposta é um conceito fascinante: mercados agênticos. A viagem aqui é a seguinte. No futuro, a IA da Coca-Cola não vai tentar me convencer a comprar uma Coca. Ela vai negociar com a minha IA pessoal. O marketing vai virar uma conversa de API para API. Em vez de um outdoor bonito, vai ser um JSON bem formatado. A sua oferta vai precisar ser entendida por uma máquina, não por um ser humano. Claro, a gente ainda não chegou lá. Metade das pessoas ainda fica com o pé atrás de deixar uma IA fazer compra sozinha. Mas o trem já saiu da estação. A direção é essa, e a nossa arquitetura de hoje precisa estar pronta para esse futuro. E isso nos traz, finalmente, ao ponto que amarra tudo isso. E, na minha opinião, é o mais importante. De nada adianta essa tecnologia toda se não houver uma coisa: confiança. E para ter confiança, a gente precisa falar de governança, privacidade e ética. E esse número aqui não mente. Quase 80% das pessoas se preocupam com o que as empresas fazem com os dados delas. A linha entre personalização útil e invasão de privacidade é muito, muito tênue. Se a gente cruza essa linha, o tiro sai pela culatra. A pessoa não só não compra, como passa a desconfiar da marca. Confiança aqui não é um nice to have, é um ativo de negócio. Para nós, arquitetos e devs, isso se traduz em requisitos bem concretos, especialmente com a LGPD. A gente precisa de transparência sobre como os algoritmos funcionam, precisamos migrar para o que se chama de Zero Party Data, que é o dado que a pessoa te dá de livre e espontânea vontade, e pensar em como minimizar o uso de dados, talvez usando dados sintéticos para treinar os modelos, por exemplo. E por último, mas não menos importante, brand safety. O risco da IA generativa criar algo que não tem nada a ver com a marca, ou pior, que seja ofensivo, é gigante. A solução para isso é ter governança. Pense em plataformas de governança de IA como um editor-chefe robô que coloca barreiras de proteção, os guardrails, para garantir que tudo que a IA gera está dentro das diretrizes e dos valores da marca. E para a gente fechar, eu quero deixar uma provocação no ar. Hiperpersonalizar para humanos é o desafio de agora, do presente. Mas a pergunta que vai separar os vencedores dos perdedores no futuro é outra. A arquitetura que está sendo desenhada hoje, ela está pronta para negociar com outras IAs em milissegundos? Pensem nisso, porque o futuro vai ser definido por quem souber responder sim para essa pergunta.